Olá, pessoal! Começando aqui, já arrumando a nossa tela. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui mais uma live, né? Com a Regina, da Intercâmbio Help. Vai ser uma troca bem legal que a gente vai começar. Olá, Maria Olívia, tudo bom, querida? A Cláudia aqui com a gente também. Deixa eu ver. Oi, Tá. Acho que é Tati, né? Gente, hoje a gente vai falar daqui a pouco com... Nossa, a gente vai falar daqui a pouco com a Regina, da Intercâmbio Help. A Regina é uma especialista em visto, em extensão, em troca de status. Ela vai contar um pouquinho pra gente de todo esse universo. Quem pensa em ir para os Estados Unidos, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses vistos. Quem está fora e precisa fazer alteração. Quem está pensando, né, por exemplo, eu tô aqui como au pair e quero alterar para outro tipo de visto, ou eu quero, por exemplo, né, a gente sabe que tem gente que quer alterar para o status, casou e precisa tirar o green card. Então, algumas dicas ela vai nos dar aqui sobre visto americano, especificamente hoje, tá? Eu arrumando os cabelos aqui. A Yane tá sempre com a gente. Ali também, olha a Lu Guimarães aí com a gente. Como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai falar de visto americano. A gente está aguardando um pouquinho a Regina entrar, tá? Lembrando que a gente mudou um pouquinho o horário das lives para ver se ficava um horário melhor para vocês, né? Para o pessoal acompanhar. A gente vai fazer um teste essa semana. Então, essa semana as lives vão acontecer às 5 horas da tarde. Hoje a gente vai falar de visto, extensão, mudança de status. Amanhã a gente vai falar do programa de cocina peruana. Então, para quem tem a vontade de fazer esse incrível programa no Peru. E depois de amanhã a gente está falando sobre Irlanda, estudar e trabalhar na Irlanda, né? A Irlanda é um dos destinos que permite que você trabalhe enquanto estiver estudando. Eu vou convidar a Regina aqui para estar compartilhando a tela. E aí a gente começa esse bate-papo sobre visto. Olá! Oi, Andressa. Tudo bem? Tudo bem? E aí, como que tá a quarentena por aí? Tá nessa loucura, né? Trabalhando de home office, cuidando das crianças. Fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Isso. Um pouquinho de cada coisa. Não tem jeito. Eu tava fazendo uma reunião agora à tarde com o Peru, e aí o pequenininho entrou, e aí começou a falar que se eu queria pizza de massinha, né? E a gente vai administrando. Né? Eu tava contando aqui, acho que você viu, eu tava contando um pouquinho pro pessoal que a gente vai falar de vistos hoje, de extensão, de troca de status, sobre todo esse universo do visto, né? E tem muita dúvida a respeito, né, Regina? Primeiro de tudo, conta um pouquinho de você pra gente, né? Conta um pouquinho das suas experiências, da sua experiência com o intercâmbio, como que começou toda essa história do visto, pra gente poder contextualizar o pessoal que tá aqui. Bom, em 2014, eu fui fazer um intercâmbio na Califórnia, fui para San Diego, e a ideia inicial era ficar 4 meses, né? E aí, chegando lá, como a maioria das pessoas, você quer ficar mais, 4, nem 6 meses é o suficiente. A gente vai ficando, né? Foi mais ficando. E aí eu descobri a possibilidade de extensão de status. Uhum. E aí eu fiz o meu processo de extensão de status, dei entrada, deu certo. Fiz o processo pro meu namorado da época, que morava comigo, e fiz o processo para uma amiga. E aí foi dando certo, e aí foi surgindo a ideia de fazer os processos, de ajudar outras pessoas que estavam lá. Surgiu muito na intenção de realmente ajudar as pessoas que estão nos Estados Unidos, que são muitas, né, brasileiras, que querem continuar, fazer 1 ano de viagem, 18 meses, e não ficarem ilegal, né? Para poder ir e voltar sempre que quiser, que é o mais importante.
E aí eu fiquei lá um ano, depois voltei para o Brasil e voltei para lá de novo. E aí, quando eu cheguei lá, a imigração me deu pouco tempo para ficar, tudo. E aí eu entrei Essa segunda vez você estava como turista. como turista também. Fui como turista. B1, B2. Ah, a E primeira vez também era B1, B2. também era como um B1, B2. Aí eu Tá, estendi, né? Fiquei um ano com a extensão de status. E depois, tá. segunda vez, a imigração me deu 2 meses só para ficar. E aí eu Ok. resolvi alterar o meu status. E aí, quando eu descobri que a gente podia também alterar o status dentro do país sem precisar sair de lá. Então, eu fiz a alteração para o F1. O processo demorou aí uns 9 meses para ser aprovado, um processo que demora. E no final das contas foi aprovado, então eu passei de turista para estudante. Tudo sem sair do Ok. país, tudo certinho. E foi isso. Aí Legal. eu fiquei 2 Até pra anos lá gente. nos Estados Unidos e voltei. Legal, já faz um tempo que você está aqui, Já faz, já tem 4 anos que eu tô de volta. que você está de volta. Legal. E aí você acabou tornando isso uma profissão, né? E Hoje você o meu vídeo pausou, gente. Desculpa, a Mi falou assim, sem som. Porque tocou o telefone aqui. Então, na verdade, hoje você trabalha com intercâmbio, mas você faz muito essa questão do visto, né? Alteração isso. de status, etc. Até para o pessoal que está aqui, que não entende desse universo de visto, entender um pouquinho melhor, conta pra gente aí esses tipos de visto, né? Porque você falando assim, B1, B2, F1, né? Quais os tipos de visto mais comuns, né? Porque tem muitos, mas os mais Tem muito. comuns, né? Sim. Os mais comuns para quem quer ir ou viajar nos Estados Unidos ou estudar e ficar por um grande período são o visto de turismo, que é o famoso B1, B2, que é turismo e negócios. Então, se você quer ir tanto para passear, ou quer ir para uma convenção, ou quem trabalha em empresas multinacionais, trabalhar, é o visto B1, B2. É um Tá. visto mais simples de se tirar, você precisa de comprovação de renda, basicamente, e de vínculos com o Brasil. Não é assim uma grande dificuldade, você não precisa comprovar uma renda muito alta para tirar o visto de turismo. E aí tem o F1, que é o visto de estudos, que é para quem quer sair do Brasil já com a escola fechada e quer ir estudar mais, quer ir pra lá, né? Que é quem vai fazer intercâmbio, normalmente já sai com a escola fechada, tudo já vai com o F1. E aí é o F1. O F2 é para quem é dependente desse F1. Então, o F1 pode, o principal, o estudante, né? Ele pode levar a esposa, o marido, ou filhos como dependentes, tudo dentro do mesmo visto. E também tem Legal. o J1, né? Que é para quem ou vai fazer trabalho de verão ou vai como au pair. Legal. É importante até a gente falar, e o J1 dá para high school também, né? Daí só para complementar. Mas é importante a gente falar, né, Regina, que tipo assim, não é, eu vou estudar, vou no consulado e vou pedir um F1. Vai vir um documento dos Estados Unidos para poder tirar esse F1, né? Sim. Primeiro você Né? tem que fazer a matrícula na escola, passar por toda a parte de comprovação de renda. O F1 exige uma renda mínima de $1.500 aí por mês de curso. Então, é um pouquinho mais complexo. E aí, após essa matrícula da escola, a documentação ok, eles mandam um chamado I-20. E aí, com esse 20 em mãos, a gente pode ir no consulado e fazer a entrevista. Legal. A mesma coisa o J1, né? Vai ter um documento Mesma específico, coisa. que é o DS 2019, para fazer a entrevista no consulado, né? E aí, você estava contando um pouquinho aí do B1, B2, que é o que muita gente tira, que é de turismo e negócios, né? E você acha que está muito complicado de tirar ultimamente? Bom, agora tá travado, né? Agora está Porque tudo assim, parado, né? as entrevistas estão suspensas, as próximas entrevistas agora só tem para junho. Então, as solicitações estão abertas, é possível solicitar, mas só é possível passar no consulado para saber se vai ser aprovado ou não em junho, por enquanto, né? Assim, Andressa, depende muito do histórico realmente da pessoa. Se a pessoa tem um trabalho fixo aqui no Brasil, ou se ela tem empresa,
como que é a renda dela. A gente tem uma porcentagem de aprovação de 70%. Então, se você pensar aí que 30% é negado, ainda é um número bem alto, né? Mas são pessoas que têm ou uma renda baixa ou pouco tempo de trabalho dentro da mesma empresa. Então, ele não é muito difícil de tirar, mas é importante que a pessoa tenha emprego fixo, ou empresa, ou um sponsor que dê um bom backup por trás. Legal. E aí a pessoa, na verdade, chegando nos Estados Unidos, geralmente ela tem. Você falou que na segunda vez te deram 2 meses, mas geralmente a imigração dá 6 meses, né? Em torno Seis de 6 meses, meses, não é isso? Normalmente Tá. são 6 meses. E aí, então, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o visto, que você teve permissão para viajar, e a outra coisa é a permissão de permanência nos Estados Unidos, certo? Sim. O visto é válido por 10 anos. Então, você tira um visto hoje, até 2030, seu visto é válido. Para múltiplas entradas, né? Então, quando você chega na imigração, o agente de imigração vai conversar com você. Às vezes eles fazem várias perguntas, às vezes eles não perguntam nada. E aí ele te dá de 1 semana a 6 meses no máximo para você ficar legalmente nos Estados Unidos. Normalmente, a pessoa que já teve várias entradas, múltiplas entradas, e tá indo e voltando, ficando pouco tempo no Brasil, eles acabam dando menos tempo de permanência quando a pessoa retorna, né? Tá. Por isso Mas que geralmente é fala por da volta de 6 meses. status. Geralmente são 6 meses. Tá. E aí você pode pedir a extensão, né? Então, tirei o visto B1, B2, fui, e aí decidi ficar mais do que 6 meses, daí eu posso pedir a extensão, que é um trabalho que você faz também, né? Isso. A Tati está perguntando aqui pra gente por quanto tempo, com quanto tempo nos Estados Unidos eu posso pedir essa extensão? Então, você pode pedir a extensão desde o dia que você chega. O ideal é depois de 3 meses que você já está nos Estados Unidos. Porque aí você já tem uma ideia dos lugares que você já visitou, né? Dos lugares que você quer visitar. E a imigração também entende que depois desse tempo de viagem, você gostaria de ficar mais tempo, você tem outros planos e tudo mais. Mas o tempo máximo para você dar entrada que eles pedem são 45 dias antes do vencimento do seu status. Então, entre 3 meses lá dentro até 5 meses, vai, pouco menos que 5 meses, é um bom tempo para dar entrada na extensão. Legal. E aí você pede a extensão por um prazo determinado também, ou você pede a extensão em aberto? A gente pede sempre por 6 meses. Olha, em 4 anos, eu tive em 4 anos foi um caso que eles deram menos do que 6 meses. Deram 4 meses de extensão. Mas normalmente eles dão os 6 meses a mais solicitados. Então, legalmente nos Estados Unidos. E tendo a primeira extensão aprovada, você pode pedir a segunda. Então aí você ganha por mais 18 6 meses no total, por mais 6 meses. Legal. E aí, que documentação que você precisa, Regina? Porque, claro, tem todo um processo que você faz nesse momento, mas aí que documentação você vai precisar, né, desse viajante para pedir a extensão? Bom, o viajante precisa ter um comprovante de renda, ou no nome dele, ou no nome de um sponsor, de preferência que esse sponsor seja um familiar, né? Então, a gente fala hoje, nas regras de hoje, de 4 a 6 mil dólares de comprovante de renda. No dólar de hoje, são aí 20 a 30 mil reais, né? E aí pode ser tanto um comprovante nos Estados Unidos, uma conta bancária de lá, quanto a conta bancária daqui. Tá. Você precisa de um comprovante de endereço do Brasil, no mínimo um comprovante de endereço, que aí pode ser conta de água, luz, telefone, qualquer conta de consumo. Legal. E quanto mais comprovantes a pessoa tiver de vínculos com o Brasil, melhor. Então, se a pessoa trancou uma faculdade para ir para os Estados Unidos e ela tem esse comprovante, ou se ela tem empresa no Brasil, se ela tem licença de um empregador para ir viajar, esse tipo de documentação é o básico, vai? A pessoa também Isso a gente está falando de pedir extensão.
momento de pedir a extensão. A Regina deu uma oscilada aqui na internet, hoje está um pouquinho complicada a internet, né? Não sei se está todo mundo sentindo isso. Então, a gente está falando da extensão, não no primeiro visto, né? Porque o primeiro visto, sim, a gente vai precisar de documentação, né? Comprovar vínculos financeiros, afetivos com o Brasil, mas é um visto onde o consulado aqui vai dar para vocês um visto de múltiplas entradas com a permissão de, ao longo de 10 anos, fazer idas e vindas aos Estados Unidos. O que a gente está falando aqui é extensão para permanecer lá, né? Para vocês permanecerem lá por mais tempo. Algumas perguntinhas aqui que eu acho que é válido a gente inserir nesse bate-papo. A Miriam até perguntou para a gente quanto tempo entre uma entrada e outra? Tem um tempo? Que, né? Pô, peguei esse visto de 10 anos. Não existe um tempo vou para os mínimo. Estados Unidos, volto. Então, não existe um tempo mínimo legal que falado, né? Mas assim, vamos dizer que você ficou 6 meses, tipo brasileiro que tá morando nos Estados Unidos. Ficou 6 meses, volta, fica 2 semanas aqui, 1 mês aqui e entra de novo. É muito de caso para caso. É muito difícil responder isso, porque eu conheço pessoas que ficaram 2 semanas no Brasil, voltaram para lá e deram mais 6 meses. Conheço pessoas que ficaram meses no Brasil, voltaram para lá e deram pouco tempo. Eu mesma fiquei 2 meses aqui. Quando voltei, eles me deram só 2 meses. A gente fala que um tempo legal é pelo menos ficar 3 meses no Brasil, de 3 a 6 meses no Brasil, para você mostrar que os seus vínculos, a sua vida é aqui no Brasil, né? E não lá. De novo, isso varia muito de caso a caso. É muito. E de qualquer forma, é possível pedir a extensão 2 vezes, né? Pelo que você estava nos explicando. Você tem documentação tudo certinho, é possível pedir 2 vezes. Sim. A Luana, acho que é Luana, a Lu Guimarães. Ela colocou aqui pra gente, porque você estava contando um pouquinho da sua história, que você chegou lá, te deram 2 meses, e aí você pediu, foi extensão ou foi alteração de status? Alteração. Né? Eu pedi alteração. E aí demorou 9 meses. Você, com isso, você fica ilegal? Como que é isso? É assim, na época que eu estava lá, a alteração de status me deixava legal enquanto em análise. Hoje em dia mudou. Então, esses 9 meses que eu fiquei aguardando o processo, legal. Hoje em dia, o processo mudou. Então, é o seguinte, a alteração de status, ela não segura o seu status legal enquanto ela estiver em análise. Então, para que você fique com status legal, você precisa pedir também a extensão de visto. Então, quem for da entrada na alteração de status tem que fazer 2 processos. Precisa pedir a extensão do status para te manter legal enquanto em análise e a alteração junto. Então, vamos dizer que você está meses nos Estados Unidos, na alteração. Você vai ter que dar entrada na alteração e na extensão junto. Aí a alteração demorou 9 meses para ser respondida. Então, 6 meses iniciais você ganhou com a extensão. Deu esses 6 meses, ainda não chegou a resposta, você tem que pedir outra extensão de visto. E assim, por quanto tempo o seu processo de alteração ficar em análise, você sempre precisa ter uma extensão ativa. Isso para o caso do B2, né? Se você for um au pair, por exemplo, ou se você for um estudante e quiser virar um turista, ou é um au pair e quer virar um turista, você precisa manter o seu status até sair a resposta. Então, você está estudando... Não dá para fazer extensão. É diferente. Então, por exemplo, um au pair, ele tem que pensar um pouquinho antes a respeito disso. Ou um work and travel, por exemplo, ele tem que pensar um pouquinho antes disso. Sim, sim. Não pode chegar no último mês de validade a e querer pedir alteração. Porque ele precisa ter o status dele ativo. Então, você é um estudante, você tem um F1 para com 6 meses, você quer alterar seu status. Tudo bem, você dá a entrada no processo de alteração, mas você tem que continuar estudando até ser aprovado a sua alteração para turista, ou independente de qual status seja o status desejado.
Tá. E você, daí, na verdade, um au pair ou um estudante pode pedir, então, a alteração para um B1, B2, para um turismo. Pode, ele pode. Pode sim. Só é importante pedir do J1, antes da validade do J1, para que você aguarde o processo legalmente. Legal, ótimo. Você não pode E aí vai ter porque todo. senão você corre o risco de ficar sem status. E seguindo toda aquela questão de documentação que você falou, né? A mesma Sim. coisa, um B1, B2 alterando daí para um F1, né? Que nem você fez. Porque daí vai ter um I-20, mas também vai precisar de documentação de comprovação financeira, né, Regina? Eu imagino. Sim, tudo isso. Você, para fazer alteração de status, você precisa ter uma comprovação financeira maior do que para isso. Porque primeiro você vai ter que comprovar para a escola que você pode pagar o curso, né? Então a escola sempre tem um valor mínimo de comprovação financeira. Aí varia de escola para escola, né? E esse mesmo valor você tem que comprovar para alteração, mostrando que você pode mais os custos de vida. Então aí, se a gente fala de 4 mil para extensão, dólares, eu falaria de 6 a 10 no mínimo para alteração. Ah, legal. E isso também depende do tempo que a pessoa vai estudar, imagino. Sim, Lógico. sim, depende do tempo de estudos, né? Por isso Tá. que a gente sempre pede o que a escola pede. E você tinha me falado também alguns processos de green card que vocês fazem, que você faz, né? De wedding, something like that. Sim, a gente começou a fazer processo de green card por casamento. Então, o pedido do beneficiário direto, que seria a esposa ou o marido, né? De um cidadão americano, e dos dependentes direto deles, que são filhos, né? Tá. E aí, então, os dependentes. Desculpa, pode seguir, desculpa. Não, enfim, se você casou com um americano ou com uma americana, né? Tá nos Estados Unidos, e aí você tem que dar entrada no pedido de green card, é um pedido de alteração é como se fosse uma alteração de status, mas uma alteração de status para um residente permanente. E aí, se você tem filhos, você também pode pedir para os seus filhos no mesmo processo. É um processo bacana. bem mais explicadinho, né, do que os outros processos de extensão e alteração, que são processos simples. Eles requerem muito mais comprovações. O seu marido ou a sua esposa, o cidadão americano, ele precisa ter renda, ele precisa comprovar que ele vai poder, enfim, ser o seu sponsor, né? Pagar a sua parte financeira por toda a duração do processo. Vocês têm que comprovar os vínculos, o casamento, conta conjunta, uma série de coisas, assim. Você tem que realmente mostrar para a imigração que vocês estão casados, morando juntos, e que vocês têm uma vida juntos, né? Você passa entrevista, é um processo bem mais extenso, né? De 1 a 2 anos de duração mínimo. Legal, tá. Mas com certeza tem um monte de gente procurando por isso, né? E esse status daí você faz de pessoas que estão lá, né? Pessoas que estão nos Estados Unidos e que daí querem fazer como se fosse uma alteração de status mesmo, como você falou, né? Sim. Acho que eu perdi essa parte. A extensão do B1, B2, por exemplo, essa demora? Não, a extensão ela demora de 2 a 5 meses para ser aprovada. Hoje em dia, a extensão de status ela pode ser feita online, se você é o único aplicante, né? Se não é uma família. Pode ser feito online. E aí tem processos online que a resposta sai em literalmente 2 meses. Sai bem rápido. Mas enquanto eu estou pedindo, porque você falou para pedir até 45 dias de vencer a minha permissão de estada nos Estados Unidos. Enquanto eu não sai a resposta, eu tô legal? Tá legal. Tá legal. A extensão, então legal. Enquanto aguardas, tá legal. Se demorar 5 meses para sair a resposta, esses 5 meses você esteve legal. Tá, e esses 5 meses está contando dos 6 meses que ele vai me dar? Sim, ou eu ganhei 5 meses extra? Não. Conta dos 6 meses. Tá. É da data de validade do seu status atual, mais 6 meses, né?
Mais 6 meses, legal. A Miriam está nos perguntando quando pode trabalhar nos Estados Unidos. Na verdade, falando um pouquinho desses vistos, né? Então, agora com a situação do coronavírus, tem um Work Permit novo, né? Que é para quem é F1, qualquer tipo de F1. Antes, você, sendo estudante, você poderia pedir o Work Permit se você fizesse um certificate ou uma graduação acima, né? Pós-graduação, graduação. E aí, após de 1 a 2 anos de estudo, é possível pedir o que a gente chama de OPT, que é de 1 a 2 anos de trabalho na área de estudo. Agora, se você é um estudante de inglês, você também pode pedir o Work Permit. Mas aí você precisa estar há pelo menos 1 ano estudando nos Estados Unidos para poder solicitar o Work Permit sendo um F1. Esse é o modo mais simples, né? Sem ter uma proposta de um empregador formal. Agora, se você tem uma proposta de um empregador americano, aí você pode pedir diversos tipos de trabalho, né? Depende da categoria. Mas para isso, você tem que ter um empregador americano que já tenha o que a gente chama de Labor Certification, ou seja, ele é autorizado a contratar estrangeiros, e você vai entrar com o processo, você tem que mostrar que a vaga não foi tida por americanos, o empregador tem que comprovar que não tinham americanos para aquela vaga, e ter uma proposta formal para você de emprego para em cima de um visto. Esse tipo de visto de trabalho, ele normalmente é solicitado pelo empregador. Então, o empregador é o sponsor e ele que solicita esse visto. A gente vê muita gente que trabalha nos Estados Unidos indocumentado, né? Tem muito. E aí tem um empregador e esse já trabalha com esse empregador e esse empregador fala, tudo bem, eu te contrato, mas você faz todo o processo, você paga as taxas, enfim. Isso acontece bastante, não é uma coisa que a imigração possa estar ciente, de que você que está pagando o processo, você que está fazendo, mas para quem já está nos Estados Unidos, tem um empregador que é legal, que é amigo, que é parceiro e quer te contratar, é uma opção, tá? Mas tem uma série de taxas, o empregador também vai ser investigado, tem que passar documentação, registro de empresa, tax report, tudo. Então a pessoa tem que estar bem a te contratar. Legal. Mas que bom que essa questão do status agora do F1 pode, né? Claro que tem essa regrinha que nem você falou, você tem que estar 1 ano já estudando o inglês, né? Porque antes só podia trabalhar no campus da universidade, também só tinha o OPT se você tivesse feito um curso de formação e tudo mais, né? Isso. Tá. Agora então, tem essa opção. Mesmo fazendo inglês, mas daí teria que ser por 1 ano. Você já tem que ter 1 ano de estudos válido, né? Você já tem que estar estudando há 1 ano. Além de ter que comprovar a necessidade de trabalho por causa da crise financeira. Para brasileiro, tá fácil, porque o dólar tá muito alto. Então, você consegue falar que, bom, meu dinheiro vem do Brasil e na conversão agora não tá chegando nada, o dólar tá muito alto, então eu realmente não tenho como continuar pagando minhas contas aqui ou pagando meu curso se eu não começar a trabalhar. E aí a gente faz baseado nessa crise financeira, né? Você precisa comprovar isso. Então, estudantes que têm uma situação financeira muito estável, boa, uma conta recheada, é mais difícil de conseguir. Tá. De conseguir essa permissão de trabalho. Essa aprovação de trabalho, sim. E é um processo também que dura aí uns 6 meses até ele ser aprovado. Enquanto isso, o estudante não pode trabalhar, né? Ele tem que esperar ser aprovado para poder trabalhar. Legal. E você tem alguma dica que você dá, Regina? Porque, assim, na verdade, eu acho que tem muita gente que falta conhecimento, né? Porque às vezes a gente procura na internet, as pessoas procuram o consulado, e o consulado não fala muito dessas alterações de status, do que você deve ter de documentação ou não, né? Do que é possível, porque nem nós temos muitos au pairs, e muitos au pairs que querem continuar nos Estados Unidos, né?
alguma dica quando começar esse processo, que documentação já levar, o que já ter, né? Como se preparar para isso? Olha, é sempre legal iniciar o processo, se você for um au pair, pelo menos 6 meses antes do seu, né? Eu não sei se eu travei aqui, vocês estão me vendo? Parece que travou. Travou. Tá um pouquinho ruim a internet hoje. Quem tá... Olá, agora a gente está te vendo de novo. Você não me ouve? Não? Pessoal, vocês me ouvem? Quem está aqui com a gente falando de visto hoje, visto americano, as extensões. Falando de extensão, falando de troca de status, né? Todas essas dúvidas de quem, por exemplo, é au pair, quer, por exemplo, trocar para um visto de estudante ou um visto de turista, ou quem, por exemplo, está nos Estados Unidos há 6 meses e quer ficar mais 6 meses, tá? Então, todas essas dicas que ela está dando aqui para a gente com relação a vistos americanos. Ah, o pessoal estava me ouvindo, mas você não, Rê. Vamos ver se agora a gente ouve você. Voltei. Agora tá A tudo gente certo? te ouve, mas meio travado. Um pouquinho atrasado, mas estamos te ouvindo. Pode ir. Não. Não, a gente está te ouvindo, é a imagem. Hoje está bem complicada a internet, né, gente? Está todo mundo sentindo isso? Ixi, agora a gente não te ouve. Não. Tá bem complicada a internet. Tá bom. Gente, espera. Ela vai tentando aqui reconectar com a gente. Então, a Regina deu várias dicas com relação à alteração de status. Como eu estava falando, ela estava nos contando B1, B2 é visto de turismo e negócios. Esse visto, você tem permissão de visto, não significa que você vai chegar nos Estados Unidos e ficar quanto tempo você quiser. Geralmente você entra, você tem o visto para 10 anos, né? De indas e vindas. Você pode, durante 10 anos, ir e voltar dos Estados Unidos. Mas quando você chega lá, eles te dão uma permissão de permanência, geralmente por 6 meses. E a Regina estava nos contando que é possível pedir extensão dessa permissão 2 vezes, podendo ficar até 18 meses nos Estados Unidos. E aí ela falou um pouquinho também de mudança de status. Tenho visto J1, quero mudar para F1, quero mudar para B1, B2, ou B1, B2 mudar para F1, todas essas possibilidades. E aí, pode falar agora, Rê, vamos ver se a gente consegue te ouvir. Agora estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Então, bom, a dica é para sempre solicitar o processo com antecedência, não deixar para a última hora. E é sempre legal você estar já preparado com a parte financeira, com todos os comprovantes financeiros, o que você precisa. E todos os documentos que são do Brasil, eles precisam ser enviados com tradução certificada. Então, aí entra mais uma vez o plano, que demora um pouco tudo para ficar pronto. Então, a dica é sempre para não deixar em cima da hora. Se você é um au pair ou se você é um estudante, para começar o processo com 6 meses, 8 meses de antecedência antes do vencimento real, né, do seu status, para que dê tempo de fazer tudo. E se você está como turista para fazer a extensão, também não deixar para cima da hora. Tem muita gente que me procura uma semana antes de vencer o visto, 2 dias antes de vencer o visto. E assim, é possível, porque como o processo é online, é possível fazer, mas tem uma série de documentação que acaba faltando, né? E aí o processo não vai completo, eles pedem mais evidências no meio, então a pessoa acaba tendo mais gastos com tradução durante todo o processo do que ela teria se ela tivesse preparada desde o início. Mas todos os documentos que são enviados à imigração, eles podem ser enviados cópia, digitalização, então você não realmente precisa levar nada
em mãos com você para viagem. Você pode só deixar seus documentos prontos ali junto com a sua mãe ou com algum familiar que possa te ajudar e te enviar essas cópias. Legal. Bem legal, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Aprendi um monte de coisa hoje. Vou falar para vocês que aí, ó, eu tô nesse universo do intercâmbio. E a GX tem 14 anos, eu tô no universo do intercâmbio há praticamente 20, 18 para ser mais precisa. E bastante coisa aprendi hoje, viu? Extensão, alteração de status, coisas que para nós, às vezes os clientes vão atrás, fazem, mas para nós era uma novidade. É muito legal agora a gente ter essa assessoria da Intercâmbio Help, né? E vocês têm aqui o contato dela, o WhatsApp da Rê. Quem quiser, tiver alguma dúvida, mande para ela. A gente também vai divulgar esse vídeo aqui e falar com os nossos clientes para que todo mundo possa aí realizar os objetivos e ter o tempo necessário aí de permanência nos Estados Unidos. Ó, a Miriam está dizendo que aprendeu um monte de coisa também, né? Então, super obrigada, Rê. Foi muito gostosa essa troca. Vamos marcar outras vezes. Daí a gente até tenta outros horários e tomara que a internet daí também esteja mais legalzinha, né? Sim. E o que você... Ó, podem pedir, então, 2 vezes a extensão para mais de 6 meses, dando um total de 1 ano e 6 meses. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Isso pode solicitar sim. Tá? Então, na verdade, com um visto B1, B2, é possível pedir 2 vezes a extensão, ficando um total de 1 ano e meio, né? Lá nos Estados Unidos, tá? E lembrando o que a Regina falou, se é um visto F1, um visto J1, vai precisar de mudança de status, começar com bastante tempo de antecedência para que dê tempo para isso. B1, B2 sempre tem que estar válido, né? Então, pedir extensão para se for pedir alteração de status, né? Mas a Regina está à disposição para ajudar. A gente também vai estar colocando, né, os contatos dela à disposição de quem quiser, para que ela possa aí assessorar vocês com tudo isso. Tá bom? Obrigada, tá bom, muito obrigada. Obrigada pelo espaço. E qualquer dúvida é só chamar, estamos aí. Muito obrigada. Foi um prazer, viu? A gente vai se falando. Prazer o meu. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.